Curso de Teologia. Disciplina: Cristologia. Evento cristão fosse negado, seria negado também o fundamento do cristianismo. Ceticismo metodológico sobre o labor da pesquisa histórica não nega esse elemento. A fé não pode nem mesmo garantir o nome Jesus com respeito àquele que foi o Cristo. Ela deve deixar isso às incertezas de nosso conhecimento histórico. Mas a fé garante a transformação factual da realidade. Naquela vida pessoal que o Novo Testamento expressa em sua imagem de Jesus como o Cristo. Se não se distinguirem esses dois sentidos do termo Jesus histórico, não é possível haver nenhuma discussão honesta e frutífera. Segunda, a completa cristificação de Jesus. Um conceito de cristificação. Christos em grego é ungido, de epicrio, ungir, untar. A ilustração utilizada pelo educador em teologia Expedito Nogueira Marinho bem se adequa a essa etimologia, quando cai sobre uma folha de papel uma gota de azeite, esse papel ou qualquer outra substância porosa fica ungida ou permeada pelo óleo ao ponto de parecer ambos a mesma coisa, porque tanto o azeite está no papel como o papel está no azeite, de forma que ambos não podem serem vistos separadamente. Por cristificação, entende-se o ato ou efeito de o homem Jesus de Nazaré, de fato, pessoa humana, ser permeado pelo Cristo. Para isso ocorrer, Jesus teve que ser efetivamente homem. Entretanto, é preciso ponderar que apesar de Jesus ter nascido, crescido, trabalhado, sofrido como ser humano, não viveu como todo indivíduo. O nosso Senhor não era o tipo de homem como os outros homens. Essa análise deve ser feita para não se cair nos extremismos. Uns elevam Jesus a tal ponto de perder a sua humanidade, como faziam os docéticos do passado, outros diminuímos Jesus a tal ponto de confundi-lo com um mero ser humano qualquer. 2. Ser filho do homem, requisito para ser cristificado. O primeiro requisito para Jesus de Nazaré ser cristificado foi o fato de ele não ser um homem do tipo que toda a raça humana é. Ele foi o único homem 100% humano, enquanto o restante dos seres humanos são apenas semi-humanos. Por isso mesmo, enquanto se manifestou em carne aos homens, ele preferia se auto-intitular o Filho do Homem. Nosso Senhor não se denominou como Filho de Homem, mas sim Filho do Homem, o que significa ser ele filho de uma geração 100% hominal. Ele foi gerado de modo diferente do restante da humanidade. O título Filho do Homem frequentemente é aplicado à pessoa de Cristo. Lembra sua humanidade, JO 1.14. Cerca de 79 vezes esta expressão ocorre somente no NT e com exclusividade, nos Evangelhos, e 22 vezes no livro do Apocalipse. Em Ezequiel, por toda a extensão do livro, a frase é empregada por Deus 91 vezes. Segundo o Dr. Allman, em seu vocabulário bíblico citado por Tasker, a expressão Filho do Homem, JO 3.13, havia-se tornado uma figura messiânica mais corrente. Esse é o motivo por que um exame dos textos evangélicos permitem, quase sem possibilidade de erro,
preferir que ao designar-se Filho do Homem o Senhor Jesus escolheu esse título, evidentemente, menos comprometido pelo nacionalismo judaico e pelas esperanças bélicas. Havia também uma esperança judaica do homem dos últimos tempos, conforme lemos em RM 5 de dezembro de 21, 1 Co 15.22, 45, 47, e 2. 5. 11, RVG. Tasker, professor emérito de exegese do Novo Testamento na Universidade de Londres, em sua obra Mateus, Introdução e Comentário. Defende a ideia de que Cristo apartou para si o título em foco porque o termo expressava melhor do que qualquer outro vocábulo os dois lados da sua natureza. Por um lado, chamava a atenção para as limitações e sofrimentos a que ele estava por necessidade sujeito durante a sua existência terrena, como homem real, sendo que o hebraico, filho do homem, equivale a homem. Esteve abaixo dos anjos, conforme HB 2.67. Por outro lado, também sugeria a sua transcendência, que se veria em toda a sua glória quando os homens vissem o Filho do Homem vindo para juízo nas nuvens do céu e reivindicando os seus direitos de propriedade sobre todos os reinos de acordo com o vaticínio do profeta Daniel, DN 7.13-14. 3. Jesus de Nazaré pôde ser cristificado porque também é o Filho de Deus. Para os teólogos católicos João Matius e João Barreto, na obra Vocabulário Teológico do Evangelho de São João, a terminologia Filho do Homem indica a condição humana realizada nele com excelência, plenitude e unicidade que o constitui em modelo de homem, o vértice da humanidade. Em outro momento da obra, apesar de os autores recomendarem cautela ao interpretar essa expressão, admitem que homem acompanhado do artigo definido no Evangelho segundo escreveu João, ou seja, o homem, o Filho do Homem, aparece no texto joanino 12 vezes, 1.51, 3.13 14, 6.27,53 62. 8.28, 9.35, 12.12 34, 13.31. A passagem mais destacável é JO 6.27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, pois neste, Deus, o Pai, imprimiu seu selo, grifo nosso. Aqui o Filho do Homem, distingue-se dos outros homens por estar marcado com o selo de Deus. Este selo é o Espírito, que recebeu em plenitude, conforme JO 1.32,33. Ora, a visão de João Batista que descreve a descida do Espírito Santo é a explicação em forma de narrativa da afirmação teológica de JO 1.14, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. A glória identifica-se com o Espírito e sua comunicação se realiza e caracteriza o projeto de Deus feito homem. Vemos que em JO 1.1 ser um Deus era o projeto. O Filho do Homem significa, pois, nos lábios de Jesus, sua própria humanidade que possui a plenitude do Espírito,
o projeto divino sobre o homem realizado nele, o modelo de homem, o vértice humano. É a realidade de Jesus vista desde baixo. Desde sua raiz humana, que se ergue até a absoluta realização pela comunicação do Espírito. O seu correlativo é o título O Filho de Deus, que significa a mesma realidade vista de cima, desde de Deus, designado o que é totalmente semelhante a ele e possui a condição divina. Nessa linha de análise, a expressão o Filho de Deus designa Jesus como o que possui a plenitude do Espírito de Deus, denotando a relação particular e exclusiva que Jesus tem com o Pai. A expressão encontra-se pela primeira vez nos lábios de João Batista, expressando o efeito da descida do Espírito sobre Jesus, conforme J. O. 1.32-34. A esta consagração com o Espírito, o próprio Jesus associa a sua qualidade de Filho de Deus, consoante J. O. 10.36. A condição de Filho de Deus, unidade ad Messias, constitui a profissão de fé da comunidade cristã. Logo, Jesus de Nazaré pôde ser cristificado porque também é o Filho de Deus. O tipo de fecundação que formou o corpo do Senhor Jesus Cristo. Como já discorri anteriormente, Jesus de Nazaré não se auto-intitulou como filho de homem, mas sim filho do homem, o que denota ser ele filho de uma geração 100% hominal. Para se entender isso é preciso distinguir a forma comum com que a espécie humana é gerada e o modo sobrenatural pelo qual o Verbo se fez carne. Geração natural, humana, a nossa fecundação é o ato e o efeito pelo qual um ser humano é gerado, a penetração de um espermatozoide em um óvulo. Nesse sentido, fecundar é comunicar a um germe o princípio, a causa imediata do seu desenvolvimento. É conceber, gerar alguém. Poucas maravilhas da natureza podem ser comparadas ao mágico instante da concepção da vida humana. O encontro entre o óvulo e o espermatozoide e marcado na trompa de Falópio. Lá o óvulo, em repouso, espera pacientemente a chegada de um espermatozoide para ser fecundado e posteriormente tornar-se um bebê. O milagre da criação natural deve ocorrer dentro de 24 horas, caso contrário, como declara a escritora Débora Fonseca, tudo se resumirá a um rio de sangue, com a chegada da menstruação. De outro lado, bem próximo, no momento do orgasmo masculino, cerca de 400 milhões de espermatozoides são liberados e partem em ritmo alucinado para fazer cumprir sua missão de criar um novo ser humano. Alguns podem levar horas até percorrerem os 18 centímetros entre a vagina e as trompas. Os mais afoitos, porém, conseguem chegar em questão de segundos. Há ainda outros, sem a mesma sorte, que acabam ficando pelo caminho presos nas cavidades do útero. Apenas um pequeno grupo vence todos os obstáculos e chega próximo ao óvulo. Sem hesitar um só instante, um dos espermatozoides se adianta aos outros e penetra o óvulo. Imediatamente, a composição química do óvulo se altera e impede a passagem de outros. É o fim desta incrível jornada e o início de uma nova vida.
Glória ao Criador. A forma pela qual a raça humana é fecundada é a hiloplasmática. O prefixo hilo vem do vocábulo hili, que significa matéria, e plasmática. Origina-se de plasmar, que quer dizer formar. Essa análise etimológica nos leva a concluir que um corpo hilo gerado é um corpo gerado pela matéria. Entende-se por matéria nesse contexto substância física, ou com mais aprofundamento, pelo ponto de vista filosófico da expressão, o que dá realidade concreta a uma coisa individual, que é o objeto de intuição no espaço, e dotado de uma massa mecânica. Como vimos acima, a forma com que uma pessoa é gerada é um estupendo milagre. Mas, por mais maravilhoso, e não deixa de ser um milagre, que seja nosso Senhor Jesus teve uma geração muito mais maravilhosa que essa, como veremos adiante. 2. Geração sobrenatural, divina, a do nosso Senhor Jesus Cristo. Se a produção de um ser humano natural já é estupenda e miraculosa, muito mais nos deixa estupefatos a forma com que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É o chamado milagre da regressão, que o apóstolo Paulo bem descreveu de um modo até poético aos crentes em Filipos, quando expôs a profunda doutrina da necessidade de o cristão manter-se humildade em seu coração à semelhança de Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus coisa a que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. FP 2.5-8. Como expus anteriormente, a fecundação é o ato e o efeito pelo qual um ser humano é gerado, no caso natural ocorre com a penetração de um espermatozoide em um óvulo, comunicando-lhe a causa imediata do seu desenvolvimento. Mas o nosso Senhor Jesus não foi fecundado pelo modo hiloplasmático como comentei anteriormente. Sua geração foi bioplasmática. Analisemos a etimologia do termo bioplasmática. A palavra bios em grego é vida e relembrando o sufixo plasmática vem de plasmar, que quer dizer formar. Significa dizer que um corpo bioplasmático é um corpo formado pela vida. Logo, Jesus foi gerado pela vida. A geração bioplasmática, por certo, fora a maneira com qual Deus planejará a procriação da espécie humana a partir de Adão. Entretanto, tal plano foi frustrado pelo fato de o primeiro homem não ser aprovado no teste de fidelidade aplicado pelo Senhor. O pecado interrompeu o projeto de procriação pela vida planejado pelo Criador. Em contrapartida, Jeová pôde executar o seu plano de geração do ser através da encarnação do Verbo Divino. O Filho de Deus não foi gerado pela matéria, por isso, pôde se auto-intitular de Filho do Homem. Jesus de Nazaré foi o maior homem que já pisou a face da terra. Talvez a ideia acima fique estranha ao leitor apressado da Bíblia que, lendo o Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu São Lucas, vê a própria declaração de Jesus acerca de um profeta, entre os nascidos de mulher, não há maior profeta do que João Batista, LC 7.28. Jesus sabia que
Ele próprio era o maior ser humano da face da terra, o único 100% homem. Mas também tinha consciência que não tinha provindo a carne de Maria e muito menos de José. Conforme vemos em Lucas 1:35, respondeu-lhe o anjo: virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, por isso o que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Falando de modo reverente, Gabriel diz que o Espírito Santo descerá sobre Maria e que o poder do Altíssimo a envolverá. Alguns exegetas esclarecem essa passagem bíblica de modo peculiar. Leon Morris ensina que esta expressão delicada exclui ideias grosseiras de uma união entre o Espírito Santo com Maria. Gabriel deixa claro que a concepção de Maria será o resultado de uma atividade divina. Por causa disso, a natureza divina de Cristo. Nomes divinos. 1. Deus, J.O.11, J.O.118, Ara, J.O.2028, RM.95, TT.213, HB.18. 2. Filho de Deus, MT.829, 1616, 2740, MC.146162, JO.525, 1036. 3. Alfa e Ômega, AP.1817, 2213, IS.446. 4. O Santo, AT.314, IS.4114, US.119. 5. Pai da Eternidade e Maravilhoso, IS.96, JZ.1318. 6. Deus Forte, IS.96, IS.1021. 7. Senhor da Glória, ICO.28, TG.121, SL24 2.8 hífen 10. 8. Senhor, AT.917, 1631, LC.211, RM.109, FP.211. O termo Senhor em grego é kurios, e significa chefe superior, mestre, e como tal era empregado a pessoas humanas, aos imperadores de Roma. Entretanto, eles eram considerados deuses, e somente a eles era permitido aplicar este título, no sentido de divindade, AT.236, e ICO.45, F.45, e IP.21, AP.1916. B. Pelo culto divino que lhe é atribuído. 1. Somente Deus pode ser adorado, MT.410. 2. Jesus aceitou e não impediu sua adoração, MT.1433, LC.58, 24 2.52. 3. O Pai deseja que o Filho seja adorado, HB.16, JO.522,23, compare. IS.452123 com FP.21011. 4. A Igreja primitiva o adorou e orava a ele, AT.75960, e ICO.128 hífen 10. C. Pelos ofícios divinos que lhe foram atribuídos. 1. Criador, JO.13, HB.18 hífen 10, CL116. 2. Preservador, CL117. 3. Perdoador de pecados, MC.25711, LC.749. 4. Jesus é Jeová encarnado,
compares.4034 com JO.123, is.813 e 14 com IP.278 e AT.411, IP.26 com is.28 2.16 e SL11822, NM.21167 com ICO.109, ARA igual Senhor, ARC igual Cristo, no grego igual Christon, SL10222-27 com HB.11012, is.6019 com LC.232, ZC.312. D. Pela associação de Jesus, o Filho, com o nome de Deus Pai. ICO.1314, ICO.124 6, ITS.311, RM.17, TG.11, IP.11, AP.710, CL22. JO.173. MT.28 2.19. E, atributos divinos lhes são atribuídos. 1. Atributos naturais. A. Onisciência, JO.147 51, 4 16 19 29, 6 64, 16 30, 8 55, JO.10 15, 21 6 17. MT.11 27, 12 25, 17 27, CL23. B. Onipresença, JO.313, 14 23 MT.18 20, 28 20, F.1 23. C. Onipotência, MT.8 26,27, 28 2.28, HB.13, AP.18. D. Eternidade, JO.858, 17 5 24, CL1 17, HB.18, 13 8, AP.18, IS.96, MQ.52. I. Vida, JO.10 17 18, 11 25, 14 6. F. Imutabilidade, HB.11, 13 8, SL102 2.26,27. G. Autoexistência, JO.12. H. Espiritualidade, ICO.3 17 18. 2. Atributos morais. A. Santidade, AT.3 14, 4 27 JO.812, LC.1 35, HB.7 26, IJ.15, AP.37, 15 4. DN.9 24. B. Bondade, JO.10 11 14, IP.23, ICO.10 1. C. Verdade, MT.22 16, JO.1 14, 14 6, AP.19 11, 37, e JO.5 20. F. Títulos dados igualmente a Deus Pai e a Jesus Cristo. 1. Deus, Deus Pai, DT.439, ISM.722, IRS.860, IRS.1915, ICR.1720, SL8610. IS.456, 469, MC.1232, Jesus Cristo, compares.43 com JO.123 e 3 horas e 28 minutos. SL 4567 com HB.189, JO.11,
RM.95, TT.213, e JO.520. 2. Único Deus verdadeiro, Deus Pai, JO.173, Jesus Cristo, e JO.520. 3. Deus forte, Deus Pai, NE.932, Jesus Cristo, IS.96. 4. Deus Salvador, Deus Pai, IS.451521, LC.147, TT.34, Jesus Cristo. IP.11. TT.213, JD.25. 5. Jeová, Deus Pai, ES.315, Jesus Cristo, compare ES.43 com MT.313. JO.123. 6. Jeová dos Exércitos, ICR.1724, SL843, IS.5115, Júnior 3218, 4618, Jesus Cristo, compare SL 24 2.10 e IS.615 com JO.1241, IS.545. 7. Senhor, Deus Pai, MT.1125, 219, 22 2.37, MC.119, 1229, RM.1012. AP.1115, Jesus Cristo, LC.211, JO.2028, AT.1036, ICO.2886, 1235. FP.211, F.45. 8. Único Senhor, Deus Pai, MC.1229, DT.64, Jesus Cristo, ICO.86, F.45. 9. Jeová e Salvador, Senhor e Salvador, Deus Pai, IS.4311, 6016, US.134. Jesus Cristo, IP.111, 220, 318. 10. Salvador, Deus Pai, IS.43311, 6016, ITM.1123, TT.13, 210, 34, JD.25. Jesus Cristo, LC.169, 211, AT.531, F.523, FP.320, e ITM.110, TT.1436. 11. Único Salvador, Deus Pai, IS.4311, US.134, Jesus Cristo, AT.412. ITM.256. 12. Salvador de todos os homens e do mundo, Deus Pai, ITM.410, Jesus Cristo. IJO.414. 13. O Santo de Israel, Deus Pai, SL 7122, 8918, IS.14, IS.4511, Jesus Cristo. IS.4114, 433, 474, 545. 14. Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Deus Pai, DT.1017, ITM.61516. Jesus Cristo, AP.1714, 1916. 15. Eu sou, Deus Pai, ES.314, Jesus Cristo, JO.858. 16. O primeiro e o último, Deus Pai, IS.414, 446,
48:12, Jesus Cristo. AP.1117, 28, 22:13. 17, o esposo de Israel e da Igreja, Deus Pai, is.54:5, 62:5, Júnior 3:14, os.2:16. Jesus Cristo, JO.39, ICO.11:2, AP.19:7, 21:9. 18, o pastor, Deus Pai, SL 23:1, Jesus Cristo, JO.10:11:14, HB.13:20. G. Obras atribuídas igualmente a Deus e a Jesus Cristo. 1. Criou o mundo e todas as coisas, Deus Pai, NE.96, SL 1466, IS.44 2.24. Júnior 27:5. At.1415, 17:24, Jesus Cristo, SL 33:6, JO.1310, ICO.86, F.39, CL 1:16. HB.1210. 2. Sustenta e preserva todas as coisas, Deus Pai, SL 1042.5 9, Júnior 5:22, 31 2.35. Jesus Cristo, CL 1:17, HB.13, JD.1. 3. Ressuscitou Cristo, Deus Pai, At.2:24, F.1:20, Jesus Cristo, JO.2:19, 10:18. 4. Ressuscitou mortos, Deus Pai, RM.4:17, ICO.6:14, e ICO.19, 4:14, Jesus Cristo. JO.5:21,28,29, 6:39, 40, 44,54, 11:25, FP.3:20-21. 5. É o autor da regeneração, Deus Pai, e JO.5:18, Jesus Cristo, e JO.2:29. A unipersonalidade de Jesus Cristo. Ficou provado que Jesus Cristo possui duas naturezas, a divina e a humana. No entanto, embora tenha duas naturezas, ele não possui duas personalidades. Ou pessoas, sendo uma pessoa divina e outra humana, mas uma só e apenas uma. Jesus Cristo é uma só pessoa em duas naturezas distintas, porém unidas. Aspectos médicos da crucificação de Jesus Cristo. João 3:16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Hebreus 12:02, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à direita do trono de Deus. Nas últimas horas da vida de Jesus, o que ele suportou, e que vergonha ele sofreu. Excruciar, causar grande agonia, atormentar, torturar. Latim, sobre, por causa de cruciar, cruz por causa da cruz. O tom dessa apresentação poderá ser melhor resumida dentro da palavra excruciar, a raiz da palavra cruciante, a qual se refere a algo que causa grande agonia ou tormento. As raízes em latim da palavra são que
significa por causa de ou sobre, e cruciar, que significa cruz. A palavra excruciar vem do latim para por causa de, ou sobre, a cruz. Webster's visão geral. Jesus passou as suas últimas horas antes da crucificação em diversos lugares em Jerusalém. Ele começou a noite no cenáculo, no sudoeste de Jerusalém. Na última ceia, ele disse aos discípulos que seu corpo e seu sangue deviam ser dados por eles. Mateus 26, 26 e 29, saindo ele da cidade, indo ao jardim de Getsemane. Ele foi então preso e levado de volta para o palácio do sumo sacerdote, onde ele foi questionado por Anás, antigo sumo sacerdote, e Caifás, genro de Anás. Posteriormente, ele foi julgado pelo Sinédrio, e foi declarado culpado de blasfêmia ao se proclamar Filho de Deus. Do espancamento, Jesus andou num trajeto, chamado agora de Via Dolorosa, para ser crucificado em Gólgota. A distância total tem sido estimada em 595 metros. Edwards. Uma rua estreita de pedra, era provavelmente cercada por mercados no tempo de Jesus. Ele foi conduzido através das ruas aglomeradas de gente carregando a barra transversal da cruz, chamada patibulum, em contato com seus ombros. A barra transversal provavelmente pesava entre 36 e 50 quilos. Ele era cercado por um guarda dos soldados romanos, o qual carregava uma placa que anunciava seu crime o de ser o rei dos judeus em hebreu, em latim e em grego. No caminho, ele ficou incapaz de carregar a cruz. Alguns teorizam que ele talvez tenha caído ao ir descendo os degraus da fortaleza de Antônio. Uma queda com o pesado patibulum nas suas costas. Talvez tenha causado uma contusão do coração, predispondo seu coração à ruptura na cruz. Baal, Simão o Cireneu, atualmente norte da África, Trípoli, que aparentemente foi afetado por estes eventos, foi intimado a ajudar. A presente Via Dolorosa foi marcada no século XVI, sendo a rota na qual Cristo foi conduzido à sua crucificação, mas, quanto à localização do Calvário, a verdadeira localização da Via Dolorosa é disputada. Muita da tradição a respeito do que aconteceu a Jesus é encontrada na Via Dolorosa hoje em dia. Há 14 estações de eventos que ocorreram em 9 igrejas no caminho hoje em dia. As estações da cruz foram estabelecidas em 1800. Mas, hoje em dia, há uma seção no trajeto onde se pode andar nas pedras que foram usadas durante a época de Jesus. Sofrimento na cruz. Salmo 22, 2.16-17, pois cães me rodeiam, um ajuntamento de malfeitores me cerca, transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles me olham e ficam a mirar-me. O evento da crucificação é profetizado em diversos lugares por todo o Velho Testamento. Um dos mais impressionantes é narrado em Isaías 52:13, aonde ele diz que: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado, e elevado, e muito sublime. Em João 3, Jesus fala sobre o
cumprimento dessa profecia quando ele diz: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Ele refere aos eventos narrado em Números 21 2.6 e 9. O Senhor tinha mandado uma praga de serpentes impetuosas no povo de Israel e morderam o povo de modo que muitas pessoas morreram. Depois que o povo confessou seus pecados a Moisés, o Senhor perdoou eles tendo feito uma serpente de bronze. O bronze é um símbolo do julgamento e a serpente é um símbolo da maldição. Quem quer que fosse mordido por uma serpente e então olha-se a serpente de bronze, era salvo da morte. Estes versos são profecias que apontam à crucificação, em que Jesus seria levantado na cruz para julgamento do pecado, para que todo aquele que nele crê não pereça, a morte eterna, mas tenha a vida eterna. 2 Cor 5:21. Amplifica este ponto: nisso aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. Pink. É interessante que o símbolo de Aesculapius, que é o símbolo da profissão médica hoje em dia, teve suas raízes da fabricação da serpente de bronze, meteral. Certamente, Jesus é quem cura a todos. Jesus é conduzido ao lugar da caveira, latim, Calvário, aramaico, Gólgota, para ser crucificado. A atual localização do Calvário está também em disputa. No fim da via dolorosa, há uma bifurcação. Se virarmos à esquerda, nós iremos à Basílica do Santo Sepulcro. Se virarmos para a direita, nós iremos ao Calvário de Gordon. A Basílica do Santo Sepulcro tem se acreditado por muito tempo ser o local tradicional da crucificação. Calvário de Gordon possivelmente tem uma razão profética para ser o lugar da crucificação. Em Gênesis 22, Abraão é testado por Deus para sacrificar Isaque no topo da montanha. Percebendo que ele estava agindo fora da profecia, que Deus proverá para si o cordeiro, Abraão chama o lugar do evento de Jeová Jiré, no monte do Senhor se proverá. Se nós pegarmos isso como evento profético da morte de Jesus, então Jesus morreu no terreno mais elevado de Jerusalém. Calvário de Gordon é o ponto mais elevado de Jerusalém, 777 metros acima do nível do mar. Misler, Map from Israel Tour Book. Hoje em dia, no Calvário de Gordon, as cavernas na rocha estão situadas de tal maneira que dão ao local a aparência de uma caveira. Jesus foi então crucificado. Crucificação era uma prática que se originou com os persas e foi mais tarde passado para os cartagineses e os fenícios. Os romanos aperfeiçoaram como um método de execução o qual causava máxima dor e sofrimento em um período de tempo. Aos crucificados incluíam escravos, provincianos e os tipos mais baixos de criminosos. Cidadãos romanos, exceto talvez para soldados que desertavam, não eram sujeitados a esse tratamento. MC Dovell. O local da crucificação era escolhido propositadamente para ser fora dos
muros da cidade porque a lei proibia tais de ser dentro dos muros da cidade. Por razões sanitárias, o corpo crucificado era às vezes deixado para apodrecer na cruz e servir como uma desonra, um convincente aviso e dissuasivo para os que ali passavam. Johnson, às vezes, o subordinado era comido quando vivo e ainda na cruz por bestas selvagens. Lipsius. O procedimento da crucificação pode ser resumido conforme o seguinte: o patibulum era colocado sobre a terra e a vítima colocada em cima dele. Os pregos, com aproximadamente 18 centímetros de comprimento e com 1 centímetro de diâmetro, eram cravados nos pulsos. Os pregos entrariam na proximidade do nervo mediano, causando que choques de dor fosse irradiado por todo o braço. Era possível colocar os pregos entre os ossos de modo que nenhuma fratura ou ossos quebrados ocorressem. Estudos têm mostrado que os pregos provavelmente estiveram cravados através dos ossos pequenos do pulso. Desde que pregos na palma da mão não suportariam o peso de um corpo. Em terminologia antiga, o pulso era considerado ser parte da mão. Davis. Posicionado no local da crucificação estariam postes em pé, tendo aproximadamente 2,15 metros de altura. Edwards, no centro dos postes, estava um ordinário assento, chamado cedilho ou cedulum, no qual servia como suporte para a vítima. O patibulum era então levantado sobre os postes. Os pés eram então pregados aos postes. Para permitir isto, os joelhos teriam que ser dobrados e girados lateralmente, deixando numa posição muito desconfortável. O título era pendurado sobre a cabeça da vítima. Havia diversos tipos diferentes de cruzes usadas nas crucificações. Na época de Jesus, era mais provável que a cruz usada fosse no formato de T, ou tal cruz, não a popular cruz no formato T, a qual é aceita nos dias de hoje. Lumpkin. Sofrimento físico na cruz. Salmos 22, 2.14 e 15, como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntarão, o meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força secou-se como um caco e a língua se me pega ao paladar. Tu me puseste no pó da morte. Tendo sofrido pelo espancamento e pelas chicotadas, Jesus sofreu de severa hipovolemia pela perda de sangue. Os versos acima descrevem seu estado desidratado e a perda de sua força. Quando a cruz era erguida verticalmente, havia uma tremenda tensão posta sobre os pulsos, braços e ombros, resultando num deslocamento dos ombros e juntas dos cotovelos, meteral, os braços, sendo preso para cima e para fora, prendendo a caixa torácica numa fixa posição final inspiratória na qual dificulta extremamente o exalar, e impossibilitava ter completa inspiração do ar. A vítima poderia apenas ter pequenas respiradas. Isto talvez explique o porquê Jesus fez pequenas declarações enquanto estava na cruz. Enquanto o tempo passava, os músculos, pela perda de sangue, falta de oxigênio e posição fixa do corpo, passariam por severas câimbras e contrações espasmódicas.
Abandonado por Deus, morte espiritual. Mateus 27, 2:46, cerca da hora nona, bradou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, isto é: Deus meu, por que me desamparaste? Com o pecado do mundo sobre ele, Jesus sofreu a morte espiritual, separação do Pai. Isaías 59:2 diz que o pecado causa separação de Deus, e que ele esconde sua face de vós de modo que ele não ouça. O Pai teve que virar a face de seu Filho amado quando estava na cruz. Pela primeira vez, Jesus não dirige a Deus como seu Pai, Coulson. Morte por crucificação, lenta sufocação. Respiração superficial causando colapso em pequenas áreas do pulmão. Diminuição do oxigênio e aumento de gás carbônico causando acidez nos tecidos. Líquido formado nos pulmões. Piorando a situação citada na segunda etapa. O coração é estressado e eventualmente para. O lento processo do sofrimento e consequência da morte durante a crucificação pode ser sumariado como segue. Aparentemente parece que o mecanismo da morte na crucificação era asfixia. A corrente de eventos no qual conduziram finalmente à asfixia são as seguintes: com o peso do corpo que está sendo suportado pelo cedulum, os braços eram puxados para cima, causando o intercostal e o músculo peitoral a ser esticado. Além disso, o movimento destes músculos era oposto pelo peso do corpo. Com os músculos respiratórios esticados assim, a respiração torna-se relativamente fixa. Enquanto dispneia desenvolve e dor nos pulsos e braços aumentam, a vítima era forçada a levantar o corpo do cedulum, transferindo desse modo o peso do corpo aos pés. A respiração torna-se mais fácil, mas, com o peso do corpo sendo exercido pelos pés, a dor nos pés e pernas aumentava. Quando a dor se tornava insuportável, a vítima repentinamente abaixava outra vez para o cedulum com o peso do corpo puxando os pulsos e outra vez esticando os músculos intercostal. Dessa maneira, a vítima alterna entre levantar seu corpo do cedulum a fim de respirar e repentinamente abaixando no cedulum para aliviar a dor nos pés. Eventualmente, ele torna-se esgotado ou fica inconsciente de modo que não poderia mais levantar seu corpo do cedulum. Nesta posição, com os músculos respiratórios essencialmente paralisados, a vítima sufocava e morria, de Pasquale and Burch. Devido à defeituosa respiração, os pulmões da vítima começavam a ter colapsos em pequenas áreas causando hipoxia e hipercarbia. Uma acidez respiratória, com a falta de compensação pelos rins devido à perda de sangue decorrentes das numerosas surras, resultou em um aumento da pressão cardíaca, que bate mais rápido para compensar. Acumulam líquidos nos pulmões. Sob o estresse da hipoxia e acidez, o coração eventualmente falha. Há diversas teorias diferentes na real causa da morte. Uma teoria declara que houve um enchimento do pericárdio com líquido, que pôs uma pressão fatal na habilidade do coração de bombear sangue, Lumpkin. Uma outra teoria declara
que Jesus morreu de ruptura cardíaca. Bergsma, a real causa da morte de Jesus, entretanto, pode ter sido por múltiplos fatores e relacionado primeiramente a choques hipovolêmicos, exaustante asfixia e talvez aguda falha cardíaca. Edwards, uma fatal arritmia cardíaca pode ter causado o evento terminal. Johnson, Edwards. Uma última bebida do vinagre. João 19, 29 e 30, estava ali um vaso cheio de vinagre. Puseram, pois, numa cana de isopo uma esponja ensopada de vinagre, e lhe chegaram à boca. Então Jesus, depois de ter tomado o vinagre, disse: Está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o espírito. Tendo sofrido severa perda de sangue de suas numerosos espancamentos e, desta forma em um estado desidratado, Jesus, em uma das suas últimas declarações, diz: Tenho sede. Foi 2 vezes oferecido bebida a ele na cruz. A primeira, na qual ele recusou, era vinho. Veja, vinho nos tempos de homem, que de fato carregou a cruz, e causou um impacto para Cristo na eternidade. Que compromisso você está disposto a fazer agora com ele? A Bíblia, a Palavra de Deus, 2 Timóteo 3:16-17, relata como Deus uma vez teve um relacionamento pessoal com o homem. Deus falava e relacionava com o homem, exatamente como você pode se relacionar com seu melhor amigo. Deus criou o homem para dar a ele uma vida significante e cheia de propósito. O homem escolheu seguir seu próprio caminho por ter desobedecido a Deus. Isto aplica a todos os homens, como em Romanos 3:23. Esta desobediência, chamado pecado, causou uma quebra no relacionamento entre homem e Deus. Se o homem eventualmente procura um relacionamento com Deus por seus próprios esforços, religião, ele não irá achar nada, porque o pecado quebrou a comunicação. Isaías 59:2. Cristianismo é a história de Deus sacrificando seu Filho para restaurar o relacionamento que estava quebrado. Como indicado no texto acima, Jesus deu sua vida para pagar pelos pecados da humanidade e recebeu a punição pelo pecado sobre ele. Porque ele deu sua vida na cruz, qualquer um que acredite nele terá restaurado o relacionamento pessoal com Deus. Ele mesmo, Jesus, alegou ser o único caminho a Deus. João 14:06, e apenas pelo conhecimento de Deus através de Jesus Cristo o homem pode ter uma vida significante e cheia de propósito. João 10:10. A vida de Cristo de A a Z, de Gênesis a Apocalipse. Jesus o Senhor é salvação. Jesus Cristo é retratado no Novo Testamento como Salvador do mundo, e o nome Jesus em si significa Salvador. Conforme escreveu João no final de seu Evangelho, estes sinais, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Infância. A mãe de Jesus, Maria, deitou o bebê Jesus numa manjedoura quando ele nasceu em Belém, onde os pastores o visitaram. Jesus foi apresentado no templo,
e depois Maria e José, padrasto de Jesus, fugiram para o Egito com Jesus após a visita dos magos. Eles retomaram posteriormente a Nazaré, onde José trabalhou como carpinteiro. Além da visita de Jesus ao templo quando tinha 12 anos, quando ele ouviu os mestres e lhes fez perguntas, nada mais é conhecido a respeito da sua infância. 3 anos de ministério. Quando Jesus tinha cerca de 30 anos, João Batista o batizou no Rio Jordão. Antes de Jesus ir para o deserto a fim de ser tentado por Satanás. Após isto, Jesus iniciou seu ministério público, escolhendo 12 apóstolos para estarem com ele. Jesus fez muitos milagres, como transformar a água em vinho em Cã, e muitas curas, como a ressurreição da filha de Jairo. Ele também pregou frequentemente, como no Sermão do Monte, e contou numerosas parábolas memoráveis, como a do bom samaritano e do filho pródigo. A última semana. Os autores dos 4 evangelhos se concentram nos últimos 7 dias da vida de Jesus. No domingo que precedeu sua morte, Jesus entrou em Jerusalém num jumento, aplaudido pelas multidões. Na quinta-feira seguinte, Jesus tomou a íntima ceia com seus discípulos, antes de se dirigir ao jardim de Getsemane para orar, onde Judas o traiu. Jesus foi preso, injustamente julgado, injustamente condenado à morte, crucificado como um criminoso comum e sepultado. Mas no domingo seu túmulo foi encontrado vazio, pois ele havia ressurgido dos mortos. 40 dias depois Jesus subiu ao céu, após ter aparecido ressurreto muitas vezes, prometendo que ele voltaria um dia. O Antigo Testamento predicia a vinda de grande e maravilhoso rei da linhagem da família de Davi, o qual governaria e abençoaria o mundo inteiro. Muito antes de aparecer, esse rei foi chamado Messias, hebraico, ou Cristo, grego. As duas palavras significam ungido, o ungido de Deus para realizar a obra mundial de que falaram os profetas. Jesus, que significa, o Senhor é salvação, era seu nome pessoal. Messias ou Cristo expressavam o ofício que ele veio exercer. Mas Jesus, apesar de ser narrada sua aparição só no Novo Testamento, é o tema central da Bíblia. No Antigo Testamento ele é aquele que havia de vir para salvar o mundo, e no Novo Testamento ele é o que veio para morrer para nos salvar e é o que virá outra vez para trazer julgamento aos que não creram nele e levar para o Pai os que se fizeram seus seguidores. Em cada livro da Bíblia encontramos Jesus tipificado ou profetizado, como segue. Gênesis, ele é a semente de Eva. Êxodo, ele livra o seu povo do cativeiro. Levítico, ele é o sumo sacerdote. Números, é o que conduz o seu povo à terra prometida. Deuteronômio, ele é a lei da nossa salvação. Josué, ele é o que luta pelo seu povo. Juízes, ele é o que governa. Ruth, ele é aquele que nos resgata. E 2 Samuel, ele nos unge a cabeça com óleo. E 2 Reis, ele é o que divide. E 2 Crônicas, ele é o Senhor da vitória. Esdras, ele é o restaurador. Neemias, ele é o que reedifica os muros. Ester,
ele livra o seu povo da destruição. Jó, é o nosso sofredor. Salmos, ele é o bom pastor. Provérbios, ele é a sabedoria. Eclesiastes, ele é o pregador sem vaidades. Cantares de Salomão, ele é o noivo que ama a sua igreja, noiva. Isaías, ele é o Messias que havia de vir. O servo sofredor. Jeremias, ele é o profeta que chora. Lamentações de Jeremias, ele é o Senhor que chora pelo seu povo. Ezequiel, ele é o maravilhoso ser das quatro faces. Daniel, é o quarto homem da fornalha ardente. Oséias, ele é o que se afasta da iniquidade do povo. Joel, ele nos batiza com o Espírito Santo. Amós, ele é o grande governador do universo. Obadias, ele é o Senhor que destrói os nossos inimigos. Jonas, ele é o grande missionário que leva a palavra de Deus ao mundo. Miqueias, ele é o mensageiro dos pés formosos. Não, ele é o Senhor que persegue os iníquos. Abacuque, ele é o justo. Sofonias, ele é o Senhor de linhagem pura. Ageu, ele é o templo de Deus. Zacarias, ele é o pastor ferido, das mãos traspassadas, o edificador do templo do Senhor. Malaquias, ele é o mensageiro da aliança. No Velho Testamento ele é o que viria, no Novo ele veio e voltará. Mateus, ele é Jesus, o Messias. Marcos, ele é Jesus, maravilhoso. Lucas, ele é Jesus, o Filho do Homem. João, ele é Jesus, o Filho de Deus. Atos, justo, Senhor de todos, Senhor que nos salva. Romanos, ele é o pacificador. E Coríntios, ele é o destruidor da morte, Senhor da glória, o único fundamento, o cordeiro do sacrifício. 2 Coríntios, ele é a imagem de Deus. Gálatas, ele é o Senhor da graça. Efésios, ele é o exemplo supremo da maturidade. Filipenses, ele é o prêmio supremo na luta da vida. Colossenses, ele é Deus, o cabeça da igreja. E 2 Tessalonicenses, ele virá outra vez. E Timóteo, ele é o bem-aventurado e único soberano. 2 Timóteo, ele é o juiz de todos os homens. Tito, ele é o Redentor. Filemon, é o Senhor que nos liberta. Hebreus, Jesus é a aliança entre nós e Deus, autor da nossa salvação, o grande sumo sacerdote, autor e consumador da nossa fé. Tiago, é o Senhor das boas obras. E 2 Pedro, ele é o Filho do Deus vivente, a única fonte de verdade, o pastor e bispo das almas. E, 2 e 3 João, ele é o amor. Judas, é o Senhor que nos alerta. Apocalipse, ele é a fiel testemunha, o Alfa e o Ômega, o leão da tribo de Judá, o Cordeiro, o Verbo de Deus e o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Além disso, encontramos em toda a Bíblia vários títulos atribuídos a ele. O Senhor da nossa salvação Jesus. Autor de eterna salvação, HB 5h09. Autor da vida, AT 3h15. Apóstolo da nossa confissão, HB.31. Amém, AP 3h14. Advogado, IJO 2h01. Adão, ICO 15h45. A ressurreição e a vida, JO.11:25. Alfa e Ômega, AP 1h08.
Autor da salvação, HB.210. Autor e consumador da fé, HB.12.2. B. Bom pastor, JO.10.11. Braço do Senhor, Is. 51 2.9. C. Cabeça da Igreja, F.1.22. Chefe, Is.55 2.4. Conselheiro, Is.96. Consolação de Israel, LC 2 horas e 25 minutos. Cordeiro de Deus, JO.129. Cordeiro, AP 13 horas e 8 minutos. Criador, JO.13. Cristo de Deus, LC.920. D. Desejado de todas as nações, AG.27. Deus bendito, RM 9 horas e 5 minutos. Deus forte, Is. 9 horas e 6 minutos. Deus unigênito, JO. 1 hora e 18 minutos. Deus, Is. 43. E. Emanuel, Is.714. Eu sou, JO.858. F. Filho amado, MT.12 e 18. Filho de Davi, MT.11. Filho de Deus, MT 2 horas e 15 minutos. Filho do Altíssimo, LC.132. Filho do Homem, MT 8 horas e 20 minutos. Filho do Deus Bendito, MC 1461. A. Autor de eterna salvação, HB 5 horas e 9 minutos. Autor da vida, a 3 horas e 15 minutos. Apóstolo da nossa confissão, HB.31. Amém, AP 3 horas e 14 minutos. Advogado, IJO 2 horas e 1 minuto. Adão, ICO 15 horas e 45 minutos. A ressurreição e a vida, JO.1125. Alfa e Ômega, AP 1 hora e 8 minutos. Autor da salvação, HB.210. Autor e consumador da fé, HB.12.2. B. Bom pastor, JO.10.11. Braço do Senhor, Is. 51 2.9. C. Cabeça da Igreja, F.122. Chefe, Is.55 2.4. Conselheiro, Is.96. Consolação de Israel, LC 2 horas e 25 minutos. Cordeiro de Deus, JO.129. Cordeiro, AP 13 horas e 8 minutos. Criador, JO.13. Cristo de Deus, LC.920. D. Desejado de todas as nações, AG.27. Deus bendito, RM 9 horas e 5 minutos. Deus forte, Is. 9 horas e 6 minutos. Deus unigênito, JO. 1 hora e 18 minutos. Deus, Is. 43. E. Emanuel, Is.714. Eu sou, JO.858. F. Filho amado, MT.12 e 18. Filho de Davi, MT.11. Filho de Deus, MT 2 horas e 15 minutos. Filho do Altíssimo, LC.132. Filho do Homem, MT 8 horas e 20 minutos. Filho do Deus Bendito, MC 1461. G.
Glória do Senhor, Is. 45. Grande Sumo Sacerdote, HB.414. Guia, MT 2 horas e 6 minutos. H. Herdeiro de todas as coisas, HB 1 hora e 2 minutos. Homem de dores, Is. 53 2.3. I. Imagem de Deus, Ico. 4 horas e 4 minutos. J. Jesus de Nazaré, MT 21 horas e 11 minutos. Jesus, MT 1. 21. Juiz de Israel, MQ 5 horas e 1 minuto. Justiça Nossa, Júnior 23 2.6. Justo, AT 7 horas e 52 minutos. L. Leão da tribo de Judá, AP.55. Legislador, IS.3322. Libertador, RM.1126. Lírio dos Vales, Cant 2 horas e 1 minuto. Luz do Mundo, JO.812. Luz Verdadeira, JO.19. M. Mediador, ITM. 2 horas e 5 minutos. Mensageiro da Aliança, mililitro.31. Messias, ou Ungido, DN 9 horas e 25 minutos. N. Nazareno, MT.223. Nossa Páscoa, ICO. 5 horas e 7 minutos. O escolhido de Deus, IS. 42 2.1. O primeiro e o último, AP 1 hora e 17 minutos. P. Pão da Vida, JO. 6 horas e 35 minutos. Pai Eterno, IS.96. Pastor e Bispo das Almas, IP. 2 horas e 25 minutos. Pedra Angular, SL 1822. Poderoso de Jacó, IS. 6016. Poderoso Salvador, LC.169. Precursor, HB.620. Primogênito, AP.15. Príncipe da Paz, IS.96. Príncipe dos Pastores, IP. 5 horas e 4 minutos. Princípio da Criação de Deus, AP 3 horas e 14 minutos. Profeta, LC.24 2.19. Que? Querido pelos seus servos. R. Raiz de Davi, AP 22 horas e 16 minutos. Redentor, JO. 19 horas e 25 minutos. Rei dos Reis, Etm. 6 horas e 15 minutos. Rei dos Santos, AP 15 horas e 3 minutos. Rei dos Judeus, MT.22. Rei dos Séculos, ITM.117. Rei, ZC 9 horas e 9 minutos. Renovo, IS.4. 2. Resplandecente Estrela da Manhã, AP.22 2.16. Rocha, ICO.104. Rosa de Saron, Cant 2 horas e 1 minuto. S. Salvador, LC.211. Santo de Deus, MC.124. Santo de Israel, IS.41 2.14. Santo Servo, AT 4 horas e 27 minutos. Santo, AT.314. Semente da Mulher, GN.315. Senhor da Glória, ICO. 2 horas e 8 minutos.
Senhor de todos, at.1036. Senhor Deus, is.26 2.4. Senhor dos Senhores, ITM.615. Siló, GN 49 2.10. Soberano dos Reis, AP 1h05. Sol da Justiça, mililitro 4h02. Sol Nascente, LC 168. T. Testemunha Fiel, AP 1h05. Testemunho, IS. 55 2.4. Todo-Poderoso, AP 1h08. O. Único. V. Verbo de Deus, AP 19h13. Verbo, JO. 1h01. Verdade, JO.114. Vida, JO.146. Videira verdadeira, JO.151. Z. G. Glória do Senhor, IS. 45. Grande Sumo Sacerdote, HB.414. Guia, MT 2h06. H. Herdeiro de todas as coisas, HB 1h02. Homem de dores, IS. 53 2.3. I. Imagem de Deus, IICO. 4h04. J. Jesus de Nazaré, MT 21h11. Jesus, MT 1h21. Juiz de Israel, MQ 5h01. Justiça Nossa, Júnior 23 2.6. Justo, at 7h52. L. Leão da tribo de Judá, AP.55. Legislador, IS.3322. Libertador, RM.1126. Lírio dos Vales, Cant 2h01. Luz do Mundo, JO.812. Luz Verdadeira, JO.19. M. Mediador, ITM. 2h05. Mensageiro da Aliança, mililitro.31. Messias, ou Ungido, DN 9h25. N. Nazareno, MT.223. Nossa Páscoa, ICO. 5h07. O escolhido de Deus, IS. 42 2.1. O primeiro e o último, AP 1h17. P. Pão da Vida, JO. 6h35. Pai Eterno, IS.96. Pastor e Bispo das Almas, IP. 2h25. Pedra Angular, SL 1822. Poderoso de Jacó, IS. 6016. Poderoso Salvador, LC.169. Precursor, HB.620. Primogênito, AP.15. Príncipe da Paz, IS.96. Príncipe dos Pastores, IP. 5h04. Princípio da Criação de Deus, AP 3h14. Profeta, LC.24. 19. Que, querido pelos seus servos. R. Raiz de Davi, AP 22h16. Redentor, JO.
19 horas e 25 minutos. Rei dos Reis, Etm. 6 horas e 15 minutos. Rei dos Santos, AP 15 horas e 3 minutos. Rei dos Judeus, MT.22. Rei dos Séculos, ITM.117. Rei, ZC 9 horas e 9 minutos. Renovo, IS.42. Resplandecente Estrela da Manhã, AP.22 2.16. Rocha, ICO.104. Rosa de Saron, Cant 2 horas e 1 minuto. S. Salvador, LC.211. Santo de Deus, MC.124. Santo de Israel, IS.41 2.14. Santo Servo, AT 4 horas e 27 minutos. Santo, AT.314. Semente da Mulher, GN.315. Senhor da Glória, ICO. 2 horas e 8 minutos. Senhor de todos, AT.1036. Senhor Deus, IS.26 2.4. Senhor dos Senhores, ITM.615. Siló, GN 49 2.10. Soberano dos Reis, AP 1 hora e 5 minutos. Sol da Justiça, mililitro 4 horas e 2 minutos. Sol nascente, LC 168. T. Testemunha fiel, AP 1 hora e 5 minutos. Testemunho, IS. 55 2.4. Todo-Poderoso, AP 1 hora e 8 minutos. O. Único. V. Verbo de Deus, AP 19 horas e 13 minutos. Verbo, JO. 1 hora e 1 minuto. Verdade, JO.114. Vida, JO.146. Videira verdadeira, JO.151. Z. Zeloso.